Você já parou para pensar como seria o mundo se pessoas como nós, não binárias e trans, tivessem plena liberdade e segurança de existir? Hoje, eu e a minha amiga Cup vamos conversar sobre quem somos, onde estamos e para onde queremos ir neste ano e nos anos que estão por vir por aí. Vamos explorar nossas experiências, os avanços, as dificuldades e também a representatividade que temos visto crescer no Brasil. Sejam todos muito bem-vindos ao Brisa da Bri. Olha, amiga, estamos aqui no meu segundo episódio desse podcast. E óbvio que eu gostaria muito de ter a sua companhia aqui comigo, porque não é novidade Ah, para as pessoas que já nos conhecem o quanto a gente é amiga, irmãs e até confundida enquanto irmãs gêmeas, é. mas precisava E de eu ter tirei você a aqui barba comigo. hoje, e às vezes as pessoas até dizem que confunde mais. Não sei. Eu acho que quando a gente tá de lado a lado, devia ficar mais óbvio que nós somos bem distintas. Sim, mas é Falta-me que distinções. Ai, amiga, mas ó, é só algumas horinhas desacordada e a gente já resolve essa diferença também. Não se preocupe. Mas é que a beleza está assim dentro de nós duas. Então, quando as Uhum. pessoas olham e falam, é tanta beleza que elas parecem sair da mesma fonte de icônicas, de esplendor. E assim, eu não tenho como argumentar com eles, porque a gente arrasa, né? Arrasamos. E olha, assim, gente, é isso que eu sempre falo. As pessoas me comparam com a Briana e eu olho pra essa Amazona maravilhosa, eu só me sinto elogiada. Oh, que bom, né? É assim que a gente gosta. Então, pra gente começar esse episódio, que vai ser um tanto quanto íntimo, essa ideia é pra que a gente tenha uma conversa mesmo entre amigas e, claro, ter a sua companhia, seus pensamentos, seja em qual plataforma você estiver. Lembra de avaliar o nosso podcast, curtir, se inscrever e nos seguir nas redes sociais. O link da Cup e também do podcast estão todos na descrição. Antes da gente começar, eu vou apresentar para vocês quem é Cup, que eu já introduzi aqui que é minha amiga, mas caso você não conheça, ela é uma criadora de conteúdo incrível, pessoa não binária a gênero e também está dentro do espectro da assexualidade. Mas a Cup pode contar com mais detalhes sobre quem é essa maravilhosa. Então, Cup, por favor, se apresente. Antes de começar me apresentando, eu também quero falar que eu tô muito feliz em poder estar vendo aqui este podcast nessas vias aqui finalmente, porque eu sei como esse é um projetinho que tá na sua cabeça há bastante tempo, e é sempre Amiga, aquela coisa que pouco a pouco sempre alimentando este projeto, né? você foi literalmente a primeira pessoa que eu conversei sobre essa ideia, sabe? Foi. Foi a primeira pessoa. Inclusive, se eu não me engano, eu acho que você sugeriu o nome Brisa da Bi. Porque eu lembro que a Foi, gente tava numa conversa, assim, eu assim, bem alteradas. Aí você, ai, olha aí! E aí foi na ficou. verdade uma coisa engraçada. Que assim, eu sugeri uma coisa que você esqueceu que você mesma tinha tido a ideia. Porque É? você tinha tido a ideia do Brisa da Bri há muito tempo atrás. Só que aí você, quando você retomou essa ideia do podcast, você chegou e teve uma outra ideia, que era a de Wanda Sim. Bri. Só que aí depois eu cheguei e Isso. falei, amiga, você tinha tido uma ideia lá atrás, e eu acho que ela é muito melhor, que tem um jogo, tem essa coisa da brisa, de pensamentos, etc. E aí, tipo assim. Eu retomei a sua própria ideia. Ai, maravilhosa. Tá vendo, gente? Temos uma conexão especial, então esse episódio vai ser muito especial. Mas pra quem não te conhece, amiga, quem você é? Conte-me. Então, para você que não me conhece, prazer, eu sou o Cup, eu crio conteúdo na internet desde 2016, onde eu procuro falar sobre não binariedade, sobre a generidade, sobre a sexualidade e várias outras letrinhas das quais eu possa me identificar ou não me identificar. E eu sempre procurei tentar fazer esse trabalho assim, que eu considero um trabalho de base, que é falar sobre essas realidades LGBTs de forma bem educativa, bem didática, de fácil compreensão, porque é justamente, eu acho que a Bri também me entende completamente nisso, que é justamente aquele tipo de mensagem de informação que eu gostaria de ter tido muito
quando eu estava no meu processo de entendimento de gênero, entendimento de Uhum. sexualidade, que pode vir em diversas áreas da vida, sabe? Não é uma coisa que, é só quando a gente é criança, não. Na vida adulta, na vida idosa, em diversos momentos. Então, assim, é um canal para todes. Eu sempre trouxe esse papo, assim, para todes. E esse eu sinto que é o meu maior marco, assim, na internet. Apesar de que eu não sou só isso, né? E pessoas não binárias não são apenas ser trans e etc. Uhum. Tenho vontade de explorar outras partes de mim nas redes sociais, no futuro e de tudo mais. E quem sabe vem aí. Com certeza, estamos em constante evolução e em constante descobrindo novas habilidades, pormos para o mundo quem somos. Ser trans é uma característica da nossa identidade, mas não necessariamente define quem somos, né? Eu acho que é sobre as nossas atitudes, sobre os nossos posicionamentos, sobre os nossos valores, porque a gente tem muita coisa aí que demonstra que ser trans não necessariamente está atrelado a qualquer tipo de virtude moral ou super endeusamento. Mas então, pra gente começar a nossa conversa, Cup, quando você pensa sobre ser não binário hoje, o que te inspira e o que mais te desafia? Hoje, eu sinto Uhum. que é muito sobre a gente viver numa sociedade que espera que a gente seja de jeitos muito fixos e que tenta sempre subverter a gente a esse mesmo padrão de como você deve ser, de como você deve comportar, de como você deve se sentir sobre si mesmo. Você pegar todas as expectativas e falar: eu não me importo com isso. Eu vou ser quem eu sinto que sou dentro de mim e quem eu quero expressar para o mundo. E infelizmente também ter que lidar com todas os desafios que isso envolve. Porque infelizmente, quando a gente vai falar de gênero, e os estudos de gênero estão aí há anos estudando e desenvolvendo sobre isso, a gente percebe como é uma coisa que é extremamente social e que es- essas expectativas elas estão aí para manter um sistema que privilegia uns e que subjuga outros, né? E quem é Fato. subjugada? Infelizmente, as não binária, as preta, as PCD. É tudo que a Então, sociedade considera enquanto menos valioso, né? No sua, na sua uhum, escala de prioridades, a gente está sempre cada vez mais embaixo. E eu acho que isso faz muito sentido sobre o que a gente pensa sobre ser não binário. Porque por mais que eu ache que hoje em dia a gente tenha uma estrutura mais sólida do que é ser não binário, mais representatividade, mais acesso à informação, a gente também percebe ainda o quão frágil é essa questão da hierarquização, né? É tão palavra uhum, difícil até de falar, que a gente vive. Porque é sempre, ah, não, porque, eu tô melhor, eu tô pior, e fica essa escalinha constante, e a gente não trabalha, eu acho que é o primordial, que é respeitar a individualidade pessoal de cada um, de sim. construir a sua própria vida, de viver a sua própria vida da forma que lhe faz mais sentido, expressar-se para o mundo da forma que lhe convém, sabe? Porque quando eu penso sobre as nossas vidas enquanto pessoas não binárias, para mim, o não binário veio muito como uma forma de permitir identificar um movimento que já vinha naturalmente na minha existência, de questionar as limitações, de buscar formas diferentes do que tentavam me dizer que eu deveria viver por como meu corpo nasceu, sobre quais órgãos reprodutores eu nasci com. Então, eu já tinha essa coisa dentro de mim. E o não binário Uhum, veio como uma forma de trazer uma identificação, uma história, um grupo, um movimento, um entendimento mais aprofundado, que veio através de outras pessoas que viveram antes de mim e que me mostraram que existia uma história, que existiam diversas formas diferentes de viver a sua identidade para além de homem e mulher. E aqui é importante a gente pontuar, né, pessoal, que não binário é uma identidade que está além das definições que a gente entende de forma padrão por homem e mulher.
Pode ser Uhum. uma mistura dos 2, pode ser nenhum dos 2. Existem muitas definições diferentes, porque eu gosto de pensar a não binariedade como uma folha em branco, aonde Sim. cada pessoa vai colorir, desenhar da forma que faz sentido para si. Então existem muitas formas diferentes, nomenclaturas diferentes para identificar identidades não binárias, mas no sentido geral, é uma forma muito pessoal de expressar para o mundo quem você é, para além dessas definições de homem e mulher. Concorda, Cup? Eu acho que é muito importante definir dessa forma mesmo, porque às vezes as pessoas, quando pensam que ainda não entendem muito o que significa ser não binário, e que tá tudo bem também, você não precisa saber de Uhum. tudo o tempo todo, mas que muitas vezes a pessoa acha que vai ter uma definição assim, única, e é isso, sabe? Mas quando a gente pensa até mesmo no termo não binário, na verdade ele é só uma negação do que é o padrão, que é binário, né? Então, tipo assim, Uhum. é tudo que não é apenas homem e apenas mulher. Então aí vem uma diversidade, tanto quanto a Briana, que se entende enquanto uma pessoa não binária, e eu que reclamo não só o termo não binário, mas que também reclamo o termo agênero, que pra mim tem uma especificidade melhor na forma com que eu construo a minha identidade. E eu acho que isso também, Bri, que você falou, ressona muito comigo um pouco antes de você explicar sobre não binário, é sobre como ele vem essa identidade, essa questão de se reconhecer dessa forma, vem também como uma forma de você é, se tipo, que destrava uma coisa que permite você que de Uhum. se explorar mais. Porque pra mim foi muito disso também. Pra mim, a minha vida toda, a minha adolescência, minha infância, até lá os meus 18 anos, que se não me engano foi 18 anos, que eu descobri que esse termo poderia ser uma coisa pra mim, que eu já conhecia um pouco mais de tempo, antes dos 18, mas que foi quando eu realmente cogitei que eu poderia ser uma pessoa não binária. Isso sempre veio pra mim de uma forma muito natural. Uhum. Nesse caso, eu me refiro a eu não me identificar de uma forma exclusivamente masculina, que era o que me era imposto, sabe? Então, eu Sim. tive essa infância, que foi uma infância socializada de forma masculina, então esperavam que eu Uhum. agisse de certa forma, gostasse de certas coisas e tudo mais. E eu sempre fui, enquanto criança, uma criança que foi muito tipo eu gosto disso aqui, eu faço isso aqui e, sabe, não tem o porquê eu não eu ter que gostar só disso aqui porque eu sou menino, sabe? Eu Sim. só ter que gostar de menina, por exemplo, pra mim sempre foi muito claro de que eu poderia me sentir atraído assim romanticamente, tanto por meninos e por meninas, desde muito novo, desde Uhum. muito baby. É, Só que uma coisa é você perceber, você ter essas coisas assim na infância, quando você ainda não entende o que que é gênero, o que que é se identificar de uma forma diferente. E quando, aos 18 anos, quando eu tive contato com esse termo e percebi assim, ei, isso aqui pode ser eu. Isso abriu assim um cadeado que mesmo eu nessa história de vida que eu chego e falo, eu sempre fui muito assim. Mesmo eu, em Aham. toda essa meio que liberdade que eu sempre me dei, é, ainda não tinha me permitido explorar por causa dessas amarras da binariedade. Faz Então, pra sentido. mim, foi. Então você diria que nesse momento que você tinha os 18 anos foi aquele momento divisor de águas pra você? De tipo Sim. assim, pô, agora tudo que eu. A minha experiência está fazendo mais sentido, sabe? Não é uma coisa tão abstrata, mas e que começou a tomar mais forma de quem Cup é hoje em dia? Definitivamente foi um ponto assim de virada, que foi quando eu já estava há um tempo usando a internet, principalmente meios fora do Brasil, né? Porque eu já sabia Uhum. inglês, e isso me permitiu entrar em contato com conteúdos que vinha lá de fora, porque aqui no Brasil ainda não se falava muito sobre Sim. gênero, da forma com que a gente tem falado mais nos últimos anos. E eu cheguei em contato com, por exemplo, com texto, porque eu era muito médium, tinha aquela rede que é o médium, ainda tem, né? Mas Lembro, lembro. o pessoal fazia uns textão assim, super Sim. lacrativos. E aí eu vi um texto que, se não me engano, ele se chama I, Chanda, Shanda e Gender, era alguma coisa assim, de uma pessoa que se chama Shanda, e ela descrevia como é que ela se entendia enquanto pessoa gênero.
E eu Uhum. chegava e eu lia aquilo ali e eu falava: "Nossa, meu Deus do céu, mas eu me reconheço completamente nisso aqui. O que que tá acontecendo?". Aí o que eu fiz? Eu cheguei e coloquei assim, porque eu sempre tive muito receio de pular de paraquedas, assim, pular sem paraquedas em uma coisa e eu Uhum. não e talvez não ser aquilo. Aí o que Sim. eu fiz? Eu coloquei assim no cantinho da cabeça. Eu falei: "Olha, eu vou colocar assim no cantinho da cabeça, eu sou uma pessoa gênero, e vou ver como é que eu me sinto com isso. Eu vou ver se isso faz sentido pra mim mesmo, e como é que eu levo isso, sabe? Porque às vezes, se eu deixo lá, aí depois eu percebo, na verdade, não. Na verdade, é uma outra coisa, é um outro rolê. Uhum. Eu não fiz essa coisa de chegar e sair falando pra todo mundo, ah, então, eu sou isso, eu Grande sou gênero. anúncio, né? Anúncio. É, todo o rolê. E desde que fez isso, tá aí até hoje, porque fez todo Amo. sentido se reconhecer enquanto um termo, enquanto fora de uma caixa, é realmente isso, de te dar uma liberdade interna de explorar coisas que antes que você nem sabia que você não estava se permitindo explorar. E eu não falo só de expressão, porque eu acho que tem um Uhum. elemento que eu acho que você deve entender também. Porque muitas vezes, quando a gente fala de gênero, as pessoas pensam muito na expressividade e no que ela vê. Então, olha pra Total. gente, assim, olha, eu passei uma maquiagem, a gente tá com um cabelão, você com esse vestido Uhum. assim, de lá, que parece látex, assim, maravilhoso. Ai, eu me sinto dominatrix quando eu uso Uma ele, amiga. bem kinky girl. E, tipo, às vezes as pessoas olham pra isso e pensam mais nessa expressividade, nessa questão da expressão. O que eu acho que é parte, mas tem uma parte que eu acho que é bem difícil de explicar, que é muito interna. É de a Sim. gente se reconhecer dentre as outras pessoas. E que é uma coisa que eu nunca tinha me reconhecido por completo. Quando só era me imposta a masculinidade, mas eu não me reconhecia é, em relação quando eu via outras meninas assim, sabe? Eu tinha afeição, amigos, etc. Mas eu não conseguia me ver como mais um deles, Uhum. entende? É assim, mesma Uhum. coisa com as meninas. Eu tinha intimidade, etc. Mas não conseguia me ver como um deles. E essa parte, você conseguir finalmente se ver, se encontrar em outras pessoas e se encontrar em si mesmo, É sabe? espetacular, né. É Eu tenho espetacular. alguns pontos que eu acho que é muito importante da gente ressaltar aqui pra quem tá nos ouvindo, sobre como essa sua trajetória nos lembra de como é importante. Primeiro, representatividade. Você se enxergar, refletido, seja num texto que conta uma história, numa vivência, que te dá a possibilidade de enxergar outras formas de viver no nosso mundo. Ponto 2, acesso à informação. Informação liberta. A gente poder encontrar informações que, mesmo que às vezes não traduzem sobre quem somos, eu acho que elas nos permitem refletir sobre a nossa vida de forma diferente, se a gente está aberto para isso, né? Você encontrou o texto, conseguiu encontrar uma definição que traduzisse a forma como você já vivia a sua vida. E eu achei que foi tão legal, porque a nossa história, até nesse processo de se identificar, é muito parecido. Eu já estava vivendo há muitos anos dessa forma, assim, sabe, aberta a possibilidades, sempre muito feminina, sempre quebrando essa expectativa que tinham de eu estar encaixada nesse lugar de enquanto um garotinho, homem, cisgênero e etc. E aí, numa conversa com uma amiga, eu estava conversando sobre as minhas frustrações em relação a isso, e aí ela falou: amiga, eu acho que você é genderqueer. E na época, nunca tinha ouvido falar sobre o termo, também já sabia um pouco de inglês, pude pesquisar sobre o assunto, e aí eu comecei a encontrar palestras, comecei a encontrar artigos e o mundo se abriu perante aos meus olhos. Eu vi que existia uma comunidade, e esse é um outro ponto, sabe? Mesmo que às vezes não tenha ninguém perto de você, ou que você converse pessoalmente, você saber que existe outras pessoas como tu, que passam pela mesma trajetória, que vivem da mesma forma, te dá até uma força a mais de perceber, pô, é possível sim eu viver da forma que eu me sinto confortável. É possível ser sincera comigo mesma e com o mundo, porque eu não estou sozinha.
E isso é um elemento tão importante, não apenas para a gente poder continuar a nossa própria vida, e eu acho que isso refletiu até mesmo no seu trabalho e no meu, enquanto essa jornada de educadores a respeito da diversidade de gênero, sobre não binariedade, que a gente trouxe para o nosso trabalho, porque eu acho que traz esse sentimento para as pessoas de se sentir pertencentes a algo, de entender que elas não estão sozinhas nessa jornada, de buscar formas de viver a sua vida melhor, de viver a sua vida de forma mais genuína. E eu acho que isso é tão mágico, eu acho que cria quase um senso, assim, um abraço invisível entre um ao outro, que a gente vai se dando força, e aí, mesmo nos momentos de dificuldades, a gente tem esperança de, pô, tamo aqui lutando, tem pessoas lutando por mim, por mais que às vezes eu não consiga estar tão à frente. E eu acho que isso é muito bom e poderoso pra gente, sabe? Total, inclusive esse é um dos, eu já recebi esse comentário algumas vezes, mas é um dos tipos de comentário que mais me faz ter aquela sensação de estou cumprindo o meu objetivo que eu tô tentando com isso aqui, é quando eu recebo um comentário que é de alguma forma assim, seu conteúdo é como se fosse um abraço. Ai, que tudo! Isso é E muito é isso, bom! e é muito isso, e é tipo, a coisa de você de comunidade mesmo, de você perceber que você não está só nessas dificuldades que você se entende. Porque, por exemplo, você falou da questão da representatividade. Eh, Até então, eu não tinha, nessa minha adolescência toda, que eu já me entendia de uma forma, assim, diferente, mas eu não tinha por que eu não conhecia um nome para isso? Por que eu não sabia que existiam outras pessoas que se entendiam da mesma forma como eu? Demorou muito mais tempo que precisava para eu chegar entrar em contato com esse termo, para essa travinha, esse cadeado se abrir, sabe? E às vezes eu Uhum. fico pensando sobre como essas novas gerações que, tá tendo contato com essa diversidade maior mais cedo, pode ter é, a vivência de seu próprio ser, assim, muito mais cedo na sua vida. E é até meio Concordo. louco pensar isso, porque por tanto tempo pessoas LGBTs, pessoas trans, sempre foram tão definidas pelas dificuldades das quais elas passam na vida, sabe? E eu acho tão triste que isso ainda é uma realidade para muitas, tipo assim, você ser uma pessoa trans é necessariamente você sofrer com sua família, você ser Sim, expulso de casa, você sofrer aquilo ali, mas ter essa mais representatividade, ter essa discussão mais, mais abrangida, assim, nas mídias, em vários lugares que antes não tinha, cria também esse espaço em que novas gerações, é muito legal quando a gente consegue ver novas gerações que já entram em contato com essas pautas, já poderem se reconhecer de uma forma tão natural. E eu concordo. olho assim para essas crianças e eu fico tipo, nossa, que infância diferente que elas estão tendo Uhum. da nossa geração e das gerações atrás da gente ainda Sim. mais, né? Sim, eu vejo como essas crianças tendo a possibilidade de aprender a se amar antes de se odiar. Porque eu Sim. sinto que no meu processo, eu aprendi a me odiar completamente, a tudo que existia como natural e normal pra mim, em quem eu era, ser enxergado enquanto deve ser odiado quanto não natural, e agora a gente vê um movimento que a gente permite com que crianças, adolescentes consigam viver as suas identidades de forma mais genuína, ou mesmo a possibilidade de explorar as possibilidades, entende? Sim. Porque eu não acredito muito nessas coisas de tudo tá escrito em pedra e imutável, né? A gente tem até a grande fala que água mole, pedra dura, tanto bate Tanto até que bate até fura. que Até fura. a pedra, com o tempo, consegue ser moldada, porque quem somos não pode amadurecer e tomar novos formatos e ganhar novas identificações conforme evoluímos também. Eu acho que muitas pessoas passam, inclusive, pela não binariedade enquanto uma fase de transição, aonde elas encontram na página em branco
a possibilidade de explorar sem se definir, sem fazer o anúncio gigante para todo mundo, sou isso e sou aquilo, enquanto está explorando, para depois conseguir estar em um local e falar, pô, esse é meu local de conforto, é aqui que eu realmente me sinto totalmente abraçada. E a gente vê isso, né? A gente tem a Lineker, que no começo ela deu a entender que era uma pessoa não binária e depois veio a se identificar enquanto uma mulher trans. E eu acho que isso é totalmente válido também. A identidade não binária dela não tá inválida porque depois ela teve um outro entendimento, um outro reconhecimento. São fases, são processos, e eu acho que tá totalmente tranquilo quem vivencia a identidade não binária também como uma forma de poder se permitir explorar sem ter que se definir ou sem ter que se fechar novamente em alguma definição padrão e seguir aquela expectativa como um todo, né? Atualmente no Brasil, a gente tem esse cenário que a gente vê de muita esperança também com criadores, com acesso à informação. A gente tem TikTok, tem YouTube e tudo mais. Mas a gente também tem um outro lado, né? Que a gente enxerga a política brasileira importando pautas de pânico moral dos Estados Unidos, que agora é o grande pânico trans que está ocorrendo no Ocidente, né? Principalmente trazido pelos Estados Unidos e que tem sido importado por uma grande massa política do nosso país também, que é colocar essas pessoas trans como esse grande mal invisível que quer destruir as famílias, que querem destruir as crianças. Então a gente está enfrentando muitos desafios, por mais que a gente também esteja enfrentando grandes avanços no acesso à informação, na liberdade de construirmos a nossa vida e de sermos quem somos, né? O que você pensa sobre a situação política em relação a pessoas trans na atualidade? Querendo ou não, eu acho que é uma coisa que a gente consegue ver em diferentes partes da história, assim, do mundo, e quando a gente fala de movimentos sociais, etc. Sempre quando tem uma corrente, eh, tipo, de ideias que começa a quebrar expectativas e quebrar, conceitos que já eram construídos, assim, muito solidificados, sempre tem uma contracorrente que vem. Uhum, Então, a gente vem, e eu acho que você também vai ver essa experiência muito junto comigo, a gente vem, conversando sobre gênero e sobre identidade e sobre realidades diversas dentro do LGBT há muito tempo. A comunidade muito. em si, pessoas não binárias não existem agora, pessoas trans não existem a partir de agora. Todas essas Sim. pautas, elas são pautas que são conversadas dentro de um grupo há muito tempo. Só que só Uhum, agora que ela vem, quebrando mesmo, eh, muitas barreiras e alcançando esse mainstream, alcançando a televisão, uhum, alcançando a mídia. E querendo ou não, porque a gente finalmente tá quebrando essas barreiras, também vem uma contracorrente muito forte. E aí veio muito forte de uma forma política lá nos Estados Unidos, e aí entra como essa coisa de tipo, querendo ou não, quando a gente vai falando sobre, o conservadorismo e quando a gente vai falando sobre as pessoas que compartilham essas ideias de direita, elas sempre vêm fazem isso se colocando como o heróis, a solução de um grande vilão. Só que eles precisam uhum. sempre de um vilão da vez. E dessa Sempre. vez sempre é um vilão que é um vilão que é muito conspiracional, sabe. Às Uhum. vezes, durante muito tempo foi os viados, os homens gays, a mamadeira de piroca, essas Aham, coisas assim, cartilha sabe. gay, lembra da É, cartilha gay? a cartilha gay, vão colocar nas escolas para negócio. E aí eles só mudam a figurinha, porque agora como, já faz um tempo, mas, pessoas trans e pautas trans têm quebrado mais barreiras, agora a vez das pessoas trans de serem. Então, as drag queens que estão na escola, é a linguagem neutra da escola que vai doutrinar as crianças. São isso, aquilo ali. Só troca a figurinha. Então, tipo assim, tem essa parte que é bem frustrante e negativa. Eu mesmo, enquanto criador, eu olho assim, para quando eu eu comecei lá em 2016 a criar lá no YouTube principalmente, depois eu migrei para o Instagram e TikTok. No início, Uhum.
era mais. Sempre existiu de receber hate, de receber comentários de ataque, de visões conservadoras e etc. Mas era muito menos do que tá tendo nos últimos 2 anos, 3 anos, Você sabe? acha que Tipo, aumentou, hoje então, na sua percepção, os aumentou ataques? muito, muito nas Uhum, minhas redes. E é sempre esses discursos que a gente vê que são replicados de vozes de políticos, sabe? De vozes uhum, de Trumps, de Bolsonaros, sabe? Dessas sei. pessoas que eu também não acho nem legal ficar replicando tanto. Mas, Uhum, então eu acho que hoje, por mais que, tipo, a gente tem conseguido desconstruir muita coisa, assim, para um grande número de pessoas, ao mesmo tempo também tem recebido muito esse ataque mais focado uhum, desses grupos, justamente porque a gente é o alvo da vez. Mas eu concordo. tento olhar também, Bri, como uma forma positiva, porque, tipo, se a gente é o alvo da vez, é porque a gente tá quebrando essas paredes mesmo, porque a gente tá conseguindo Sim, finalmente esse ouvido. E que se a gente. aham, Porque antes era essa coisa de a gente era empurrado para o isolamento, em uhum. que era uma coisa subalterna que ninguém conhecia, ninguém nem falava. As Nem era travestis estavam pautado, era tão morrendo. irrelevante que não era pautado, né? As travestis estavam morrendo em ações policiais. Teve aquela Operação Tarântula, sabe? Uhum. De anos atrás que aconteceu aqui no Brasil. E as pessoas falavam sobre isso como se fossem realmente pessoas subalternas que não mereciam nem a vida. Hoje a Uhum. gente já consegue ter essas pessoas em locais de destaque, a gente consegue ter na política, na mídia, seja como cantoras, como a Lineker, ou em qualquer outro espaço, assim. E eles se sentem incomodados com isso, porque eles estão vendo a gente. Eles estão vendo a gente Então, alcançar lugares. Porque não dá pra concordo. ignorar mais. E aí, por isso também que eu sinto que tem que acontecer, que eles estão atacando tanto a gente. Então, eu tento focar nesse lugar mais positivo. Eu tento focar. Eu gosto dessa perspectiva, porque eu acho que é exatamente isso. Eles estão tentando nos jogar novamente para o local das sombras, aonde não somos vistos, aonde não somos ouvidos, aonde a nossa existência não é relevante e nós continuamos não recebendo o reconhecimento de sermos humanos. Eu acho que entra nesse conflito, porque agora a gente consegue ter as nossas próprias vozes como mecanismo que movimenta as mudanças. Somos nós sendo os protagonistas das nossas histórias e do nosso próprio movimento. Não é a medicina cisgênera definindo o que é uma pessoa trans. Não é um psiquiatra falando sobre o transtorno do assexualismo. Não é mais essa pauta. Agora somos nós, enquanto pessoas transgênero, da transexualidade, traduzindo o que significa nossas próprias vivências, escrevendo os artigos sobre as nossas próprias vidas e dando a veracidade que a gente precisa para nossa trajetória. Então, esse movimento de tentar controle através do medo, porque é isso que eu enxergo, esses discursos reacionários, colocando as pessoas trans enquanto destruidores da família, da pátria, das crianças, é o controle pelo medo e ir atacando aquilo que é mais brutal. É a inocência de uma criança, é a família. Ai, meu Deus do céu, é a salvação da sociedade. São aquelas coisas que trazem uma resposta visceral para a maioria das pessoas no geral. Você falar tá afetando aquela criança, a pessoa já fica chocada. Aí associa com uma trans? Pronto, é isso que eles querem. E é bom que a gente tenha o contraponto, né? A gente falando do cenário político nacional, a gente tem esse movimento reacionário que importa essas pautas absurdas, né? Transfóbicas sobre diversos assuntos, como a linguagem neutra, que eu acho que há alguns anos atrás até foi mais. Dentro da pandemia foi muito maior do que é agora, inclusive, mas na atualidade política do nosso país, a gente está começando a ter exatamente
uma representatividade de pessoas trans, educadas, eloquentes, que realmente traduzem o movimento, a história, a nossa política, buscando por um desenvolvimento social, não apenas para pessoas trans, mas como para todos, né? Aí agora eu vou trazer 3 exemplozinhos aqui que a gente tem na política nacional agora, que eu acho que muitos de vocês já vão reconhecer. A primeira é a maravilhosa Erika Hilton, que é a primeira deputada trans na Câmara dos Deputados, a primeira deputada trans preta na Câmara dos Deputados. A gente tem a Duda Salabert, que é também uma deputada por Minas Gerais. E agora, recentemente, que a gente teve uma eleição que deu a prefeitura e também vereadores, a gente teve a Amanda, vereadora em SP, que também é uma pessoa trans. E aqui a gente traz esses 3 pontos que eu acho que é interessante a gente pautar, que não basta apenas alguém ser trans e estar na política. A gente tem que entender que ser trans, como eu trouxe lá no início, é apenas uma característica da identidade de alguém. A gente precisa de olhar para os valores, para os posicionamentos, para o conhecimento político, sobre como aquela pessoa se posiciona, e eu acho que essas 3 pessoas realmente traduzem o que eu espero de um movimento progressista em pró-vida, em pró-respeito, em prol da liberdade, e essas 3 pessoas trazem isso, né? Então agora eu quero também te fazer uma pergunta. Você sente que essa representatividade tem influenciado positivamente as nossas vidas e perspectivas sobre o futuro? Amiga, definitivamente. Eu sinto que sempre foi uma dificuldade de fazer as pessoas falarem sobre política. Uhum. Principalmente quando a gente vai falar da juventude. De entender que a Sim. política não é só um local chato, que não é só Uhum. uma conversa para para velho, para definir, porque a política ela sempre foi muito isso, né? Muito velha, Sim. muito masculina. E eu falo disso até dentro dos espaços políticos mesmo, sabe? Porque Uhum. a gente vai olhar para os presidentes do Brasil do passado, são só homens brancos que foram tão nesses espaços, etc. Então, tipo, sempre foi muito difícil fazer as pessoas pensarem sobre política. Mas ter cada vez mais pessoas que não só representam uma diversidade, mas que também conseguem fazer com que mais pessoas entendam que todos nós devemos repensar sobre política e perceber que diversas coisas são políticas, é essencial, eu acho, para a gente progredir enquanto sociedade em diversas etapas, não só quando a gente vai falar sobre ser uma pessoa trans no Brasil, mas quando ser uma pessoa no Brasil. E é bem isso que você falou, porque, por exemplo, a Érica, eu acho que ela tem sido um grande exemplo de como a política ela pode ser popular, de como a Uhum. política ela pode conversar com o povo e quebrar esse espaço mesmo de que é só essa coisa que a gente não precisa pensar ou que vai acontecer independentemente do que a gente faça, independentemente de que a gente vota, vai estar ali, vai estar Uhum. acontecendo e eu não tenho o que fazer. Mas ela afeta a todos e a todo momento, sabe? Uhum. Então, tipo, a todo momento tem pessoas que estão decidindo sobre leis, que estão decidindo sobre coisas do nosso país, que vai afetar a gente, e que se a gente não tá ali conhecendo sobre isso, se a gente não tá se informando, se a gente não tá sabendo o que que eu posso fazer, como eu posso fazer para que a minha opinião, que a minha visão seja ouvida, que os meus direitos sejam salvaguardados, que os meus direitos sejam respeitados, se a gente não puder saber como fazer isso, é aí mesmo que a gente não vai, não vai É, progredir para canto nenhum. fato. Então deve ter personalidades como essa, e ter personalidades que fazem isso para toda uma população. Não só eu sou trans, tô na política e tô aqui só para as pessoas trans. Então Aham. toma aqui direitos trans e para outras coisas eu não tô nem aí. Ter essas pessoas que realmente mostram que pessoas trans podem ocupar esses espaços e que pessoas trans, assim como qualquer outra pessoa, pode ser uma voz boa para toda uma sociedade,
Assim, é tudo. Queen. É exatamente isso, né. Eu sinto que a Erika, ela traz muito essa sensação de uma diva pop, exatamente para essa população mais jovem, mais ligada com a internet, que se conecte com a política de uma forma diferente. Porque como você trouxe, eu acho que tem esse peso todo da política ser coisa de velho, coisa de gente chata, de gente insuportável, de gente conservadora, podre. E querendo ou não, a política, por muitos anos, até hoje, a maioria deles está resgatada e presa na mão dessas pessoas. Mas eu acho que a Erika Hilton traz essa esperança exatamente de que nós podemos ser parte da mudança, de um novo futuro, que cada cargo, cada pessoa que consegue se colocar nesse local consegue trabalhar em pró de uma mudança maior. A gente está tendo agora a Erika, né, encabeçando o grande movimento do fim dos 6 por 1, que eu acho que é incrível para a população brasileira no geral. E a gente, se conseguirmos ultrapassar, né, a barreira do conservadorismo, que não quer que o povo tenha liberdade e possibilidade de viver e não apenas trabalhar, né, não apenas sobreviver, mas viver completamente, a gente vai ter uma das grandes mudanças desde que a gente criou os nossos direitos trabalhistas que a gente tem aqui no Brasil. Então, eu acho que é muito legal a gente ter a Erika Hilton, uma pessoa trans, preta, encabeçando tal movimento, que mostra que exatamente que o que eu imagino do movimento LGBTQIAP+, é um movimento progressista de liberdade, de vivermos bem, de vivermos quem somos, de termos mais qualidade de vida em todos os aspectos possíveis do que envolve a vida humana. É acesso à educação, é acesso à segurança, é acesso a entretenimento, acesso à cultura, é acesso a possibilidades de vivermos uma vida melhor dentro da nossa sociedade. Então, eu também concordo, eu acho que elas trazem esperança de que, por mais que a gente tenha esse movimento todo que a gente conversou, que é muito reacionário, que traz essas pautas que tentam nos colocar enquanto grandes vilões, a gente sempre tem a resistência. E por menor que seja, essa resistência traz esperança e também inspira outras pessoas a começarem a lutar pelas suas próprias vidas, pela possibilidade de mudarmos um futuro onde todos consigam se sentir melhor na sociedade que a gente vive. Então, Cup, eu quero que você pense numa mensagem que você quer mandar para as pessoas trans e não binárias em 2024 e no futuro. Qual o conselho ou desejo que você deixaria para essas pessoas que estão se descobrindo, que estão nesse processo de explorar a sua própria identidade e que vão estar ouvindo essa mensagem? Olha, eu voltaria naquela conversa que a gente teve, que a gente mencionou sobre como hoje a gente vê muitos ataques e a gente vê muito a nossa vivência, a nossa realidade sendo usada Uhum. como um alvo, e por causa disso também se espalha muitas conspirações sobre realidades de vida trans e o que são pessoas trans, e etc. E é muito sobre isso, porque quando eu penso sobre essas pessoas, eu penso muito sobre esse receio dessas pessoas de se apegarem muito à violência Uhum. que a gente está sofrendo nesse momento, sabe? Sim. E entender que, tipo, não importa o que a sociedade vai pensa e age e como ela age em relação a gente, na nossa vida, a gente sempre é capaz de construir o nosso espaço em que é um espaço seguro pra gente. Então, foque nas pessoas que te amam, foque na sua família, seja essa sua família de sangue ou a sua família que você escolheu, são as pessoas que de fato te dão amor, pessoas que de fato te adicionam na vida. Procure ocupar os máximos de espaços que você conseguir, mas também não se bitole demais em ter que ser a grande salvadora do mundo também, sabe? Aham. Eu acho que às Uhum. vezes a gente se coloca muito numa pressão de que a gente precisa ser tudo. E quando eu acho que pra gente poder ajudar o outro, antes a gente precisa ajudar a nós mesmos, sabe? Então, tipo assim, foque em você e foque na sua segurança e no que você quer fazer e na sua vida e nas pessoas que te amam, e construa esse espaço seguro pra você, porque com isso você vai conseguir alcançar todos os lugares que você acredita que você pode alcançar. E eu acredito nisso, amiga.
Eu acredito que a Ai, gente que consegue. linda, amiga! Eu concordo plenamente. Eu acho que ir com calma, buscando o seu próprio caminho, aquilo que faz sentido pra você na sua jornada, pra te trazer tranquilidade na hora que você coloca a cabecinha no travesseiro e dorme, é a melhor coisa que você pode fazer, sabe? É um investimento pessoal na sua própria felicidade e naquilo que faz sentido pra você. Porque muitas vezes as pessoas vivem pela perspectiva do outro, com medo do outro, do que vão pensar, do que vão falar, mas a única pessoa que sente o desafio que é viver a sua própria vida é você mesmo. Você sabe o quão difícil é a sua jornada. Então, você que tem que tomar as decisões que são necessárias para viver a sua própria vida da melhor forma possível. A nossa sociedade, a gente enfrenta muitos desafios sendo quem somos, mas eu acho que vale muito a pena você lutar para ser quem você realmente é e viver a sua vida da forma mais genuína possível. Nossa jornada nesse planeta é muito curta. E eu acho que todos os momentos que a gente consegue apreciar, os momentos que a gente se olha no espelho, se sente feliz, que a gente coloca uma roupa e se sente confortável, que a gente ri com tranquilidade com os amigos, são momentos que tornam toda essa jornada valer muito a pena. Então, eu espero que você que está nos ouvindo se permita viver essas emoções, viver a sua vida genuinamente e construir uma jornada no qual você possa olhar e ter orgulho de tudo que você fez, porque você fez tendo a certeza que era aquilo que era o melhor para sua própria vida. Cup, muito Ai, obrigada por amiga, você amei brisar gravar aqui esse podcast contigo. comigo. Gostou da brisa com a Bria? Ai, que brisa Adorei! gostosa! Amiga, eu tô muito. Olha, então até dei um chutão aqui no microfone de emoção, porque é muito bom poder compartilhar esse espaço, esse projeto com você. Eu tenho certeza absoluta que quem ouviu esse episódio vai ter amado tudo que a gente pôde compartilhar com eles, a nossa experiência, porque eu Tomara. amei demais. E você que tá nos ouvindo agora, lembra de deixar sua curtida, se inscrever se você estiver no canal do YouTube ou avaliar o podcast no local que você estiver consumindo esse conteúdo maravilhoso. Você pode seguir 5 também estrelas. 5 estrelinhas! E você pode seguir o podcast @Brisa da Bri no Instagram, nas redes sociais, links estão na descrição, assim como seguir a Cupzinha, @apenascup, Sim, em todas as redes sociais também. E eu, Briana exatamente. Nasky, em todos os locais. Muito, muito obrigada por estar aqui com a gente, Cup. Que o seu restante de 2024 seja magnífico e que a gente possa se encontrar mais vezes para brisar juntas. Ai, não posso esperar. Beijo, beijo, Bri. Beijo! Tchau, tchau!